eu quero ler na palavra de Deus uma situação ocorrida com o Senhor Jesus Cristo, com pessoas enfermas. Essa passagem está em Lucas capítulo 17, começando no versículo 11. Lucas, que escreveu o livro que leva o nome dele, era médico. E ele era discípulo direto do apóstolo Paulo. Ele escreve porque fez uma pesquisa sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Então ele dá muitos detalhes sobre as pessoas doentes que se aproximaram do Senhor Jesus Cristo. E ele conta essa história aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos e ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo aqui. Jesus Cristo propositalmente saiu da rota comum para Jerusalém e passa pelo meio de Samaria. E como aqui a palavra diz que ele entrou numa aldeia e logo saíram da aldeia os 10 leprosos falando, provavelmente esta aldeia era uma aldeia de leprosos ou de pessoas muito doentes, pessoas afastadas da sociedade, pessoas que não podiam viver em convívio com a sociedade. Geralmente, um leproso naquela época era ajudado por outros leprosos. Ele não tinha contato com a família. O contágio era muito perigoso e as pessoas tinham muito medo desse contágio. Então, aquela aldeia deveria ser uma aldeia destinada a pessoas muito doentes e talvez até por leprosos. Você vê o amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Você vê o amor de Deus derramado no nosso Senhor Jesus Cristo? Ele procura aquele que está doente, ele procura aquele que está marginalizado, ele procura aquele que está desesperado, aquele que está apavorado, aquele que se encontra talvez longe da ajuda humana. Ele vai ao encontro dessas pessoas. Jesus fez isso naquela época e Jesus continua fazendo isso hoje. Ele continua buscando aquele que se encontra oprimido, aquele que se encontra adoecido, aquele que se encontra marginalizado. Salmos, o salmista diz que Deus é muito grande, habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de coração. Também habita com aquele que está desesperado. Também habita com aquele que precisa de Deus de verdade. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus procura aquela aldeia, se encaminha na direção daquela aldeia e logo chegando perto da aldeia, os 10 leprosos gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, se quiseres, podes nos limpar. Vamos continuar. Ao vê-los, versículo 14, disse-lhes Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Às vezes a gente passa por cima deste versículo aqui e não presta atenção. Jesus disse para eles: vão procurar os sacerdotes. Vão procurar os sacerdotes. Jesus não fez uma oração por eles ali, ou não tocou a eles, ou não falou como ele falou para os cegos, para a sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus
tocou a sogra de Pedro. Para os cegos, alguns cegos, Jesus tocou. Para um, ele fez lodo, passou nos olhos. Não, para estes leprosos, Jesus, a uma certa distância, virou para eles e disse: vão se mostrar aos sacerdotes. Os sacerdotes na época, no templo em Jerusalém, eles eram as pessoas aptas a dar um diagnóstico. Eles eram as pessoas aptas a dizer se uma pessoa tinha lepra ou não. Aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles 10 leprosos, talvez tivesse até no meio deles uma mulher ou duas, não sei, aqueles 10 leprosos, eles já haviam passado por um sacerdote. E o sacerdote já havia examinado, existia todo um ritual. Eles eram encerrados no templo, num lugar específico, por tantos dias. Aí o sacerdote examinava de novo, aí o sacerdote raspava aquela ferida e deixava encerrado. Eles eram as pessoas aptas, eles não eram chamados de médicos, mas eram as pessoas aptas a dar o diagnóstico. Deus me perdoe se eu estou errada, mas eu acho que aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não fuja do problema, vai lá e encara o problema. Procura o médico, procura a pessoa apta, faça o que é necessário fazer. Hoje existem muitas enfermidades, o câncer é uma delas, e as pessoas fogem por medo, por pavor. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é: enfrente. Nunca fuja do seu medo. Quanto mais você foge do seu medo, mais ele cresce. Mais ele vira um fantasma. Aonde, bispo? Aqui fora? Não, aqui dentro. Quanto mais se foge de um medo, mais ele cresce. Quanto mais você enfrenta uma situação difícil, uma situação aversiva para você, uma situação que até te apavore. Mas se você enfrenta, você vai vencer o medo, você vai vencer a dificuldade, você vai vencer a situação. Outra coisa que eu quero ressaltar: ide, mostrai-vos aos sacerdotes, era uma palavra apenas. Fé tem a ver com obediência à palavra de Deus. Fé, crer em Deus, muitas vezes é caminhar no escuro. E estes homens obedeceram. Aconteceu que, indo eles, foram curados. Muitas vezes a sua cura, a nossa cura, está relacionada ao obedecer e ir. Ir. Indo, eles foram curados. Enfrentando o problema, foram curados. Buscando um diagnóstico, foram curados. Voltando novamente àquilo que os apavorou, que os deixou à margem da sociedade, foram curados. Obedecendo, foram curados. Essa é a grande verdade deste texto. Eu creio que o nosso Deus cura. Eu creio na cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes ela acontece com uma oração. Outras vezes ela acontece com um toque sobrenatural. Mas às vezes ela acontece quando a gente vai. E na maioria das vezes acontece quando a gente vai. Quando a gente enfrenta o problema, quando a gente busca o diagnóstico, quando a gente faz o que é necessário, quando a gente rema o barco. Aí sim, a bênção de Deus cobre a nossa vida e somos curados. Indo eles, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se
com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Gratidão é reconhecimento. Reconhecimento de que foi Deus que agiu sobrenaturalmente, mesmo através do ir, mesmo através de procurar o diagnóstico, mesmo através de um tratamento. Foi Deus quem agiu, foi Deus quem fez, e por isso meu reconhecimento a esse Deus maravilhoso e a minha gratidão. Foi isso que aconteceu e Jesus pontuou. Jesus perguntou: poxa, mas não eram 10 os que foram curados? Só um voltou? Onde é que estão os outros 9? Deus está procurando aqueles que o reconhecem, aqueles que agradecem, aqueles que voltam. Os 10 foram curados, mas só um recebeu salvação. Só aquele que reconheceu, só aquele que voltou. Para além da cura física, Deus quer salvar a sua vida. Deus quer trazer novo momento para você, salvar a sua alma, salvar a sua vida. Esta é a mensagem que eu quero deixar com você. E eu quero orar nesse instante por você. Você que me assiste aí do outro lado da televisão, você pode parar por um momento e fazer esta oração comigo. Você que me ouve, talvez, né? Você pode parar por um momento e fazer esta oração comigo. Vamos orar. Senhor, nós colocamos na Tua presença todos aqueles que estão nos assistindo agora. Talvez doentes, ó Deus, num leito, no hospital, talvez desesperados com um diagnóstico. Ó Deus, e esta palavra é para cada um deles. Indo, eles foram curados. Aqueles que estão agindo, aqueles que estão buscando, aqueles que estão obedecendo, aqueles que estão indo, enfrentando talvez os seus maiores medos, que venha a cura dos céus a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ministrar agora, através da televisão, a cura do Senhor a cada pessoa que me assiste, Pai. Encontre a cada um e nós te daremos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por esta palavra, por este programa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com a sua família e clica aqui embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida.